medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Maravilha. Então agora a gente vai começar a falar de alguns temas do Ayurveda, de uma ordem bem namastística. Se você for pegar qualquer livro para ler, ele vai estar em outra ordem, tá? Essa ordem ela é estritamente projetada para fazer com que a nossa mente mais ocidental, alfabetização, primário, ginásio, ensino médio, faculdade, consiga acompanhar o desenvolvimento do Ayurveda. Então, pouco adianta, na minha visão atual, sair começando a falar da filosofia Sankhya e você tá boiando em Brahma, ok? Até que se você estivesse boiando em Brahma estaria bem, mas por enquanto a gente vai falar de coisas mais investigativas. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a nossa lupa ayurvédica, ok? Então preparem-se que ao longo do resto da sua vida você vai andar com ela. Isso significa que o Ayurveda não é só o Ayurveda, a cultura védica, esse sistema ali onde o Ayurveda está dentro, ele tem 10 polaridades fundamentais para você conseguir observar o fenômeno biológico, ok? Então qualquer livro que você pegar, isso vai estar escrito como 20 gunas, ou os 20 atributos. Só que, e você recebe uma lista imensa de um monte de nome estranho em sânscrito, ou você pega uma lista imensa e sai botando aquilo num quadro e você não entende chongas, porque aquilo é um monte de coisa rápido demais e depois de um tempo você começa a perceber que aquilo era importante, só que, putz, naquela hora você não conseguiu entender aquele ponto. Então, a gente vai fazer o abecedário do Ayurveda. O que isso significa? Daqui em diante, quando eu falar pesado, você já vai ter escutado uma boa explicação sobre o pesado. Quando eu falar oleoso, você vai saber mais ou menos o que é isso, tá? Então, é um tema muito importante para a gente conseguir, adiante, entender todos os conceitos fundamentais do Ayurveda. Seja Vata Pitta e Kapha, seja Agni, seja Ama, seja Oja, seja Sattva, Rajas, Tamas. O que você for falar em Ayurvedês, você necessariamente vai usar esse abecedário. Então, em português com 23 letras, no abecedário ocidental com 26 letras, você constrói todas as palavras que você precisa para falar tudo o que você consegue falar por palavras. O sânscrito, no caso, o Ayurveda, a gente vai precisar desses 20 componentes, essas 20 letrinhas que são organizadas em 10 polaridades. Que polaridades são essas? As 10 polaridades que são necessárias para você descrever todo e qualquer processo fisiológico que existe dentro do que o Ayurveda descreve, ok? Então, qualquer livro que você for ler, vai aparecer as 20 gunas, tá? Gunas normalmente é traduzido como atributos, mas atributos é uma palavra pouca para expressar o tamanho que é gunas. Então, isso daqui vai fazer a gente abrir o nosso sistema de investigação. Aqui seremos todos Sherlock ayurvédicos à procura de 20 indícios, 20 palavrinhas, que sempre necessariamente se tem A, tem B. Se tem C, tem D. Elas vêm ligadas, tá? Uma parte é vista a partir da outra. Por exemplo, o leve só é visto em relação ao pesado. Então, por isso que é fundamental entender que elas são polaridades, muito mais do que simplesmente azul ou rápido. Se não tiver um lento contraposto a esse rápido, aquilo dali não vai formar o que é o atributo que a gente precisa de polaridades. Porque no Ayurveda a gente sempre vai compensar um excesso de um atributo através do complementar dele. Então, qualquer espécie de dinâmica no Ayurveda é relacionada à capacidade de você saber qual é o efeito contrabalanceador daquilo, ok? Então, para você ter saúde, você precisa saber bem qual é o atributo A e qual é o atributo complementar ao A. Nesse sentido, não existe melhor, leve ou pesado em absoluto. Apenas existe
leve melhor para algumas coisas em determinados sentidos, pesado melhor para determinadas coisas em determinados sentidos, ok? Então, a gente agora vai começar a falar um pouco sobre cada um desses, é assim que faz, né? Muito bem. Sobre cada um desses aspectos fundamentais. E para isso, a gente vai colocar eles mais ou menos por tema. O primeiro tema, a gente vai chamar ele de peso. Você poderia chamar isso de massa vezes aceleração da gravidade, mas, pra gente, isso vai ser basicamente ou leve ou pesado. Tá? E é super importante entender, provavelmente isso daqui está pequeno aí na leitura, mas é leve e pesado. O que significa? Você só consegue enxergar A na presença de B, e você só consegue enxergar B na presença relativa de A. Ok? Para o Ayurveda, o que significa... eu vou falar os nomezinhos em sânscrito assim só como curiosidade, tá? Porque isso daqui só tem algum grau de relevância para quem está mais acostumado a trabalhar com leitura de texto de uma maneira mais consistente. Então, leve em termos da nomenclatura em sânscrito é lagu. E eu não tenho certeza se a minha pronúncia está corretíssima para todos eles. Tá? Então não leva muito a sério a pronúncia necessariamente. E o pesado é guru. É guru mesmo, tá? Mesmo guru assim de mestre. E guru como mestre significa aquele que tira o pesado, aquele que tira a sensação de estar perdido. Mas vamos com calma. O que significa isso em termos da pesquisa ayurvédica? O guru é aquilo, o pesado é aquilo que faz a sensação da gente ter o princípio de que o nosso pé está no chão, ok? Então, quando a gente tem guru no nosso sistema, a gente ao mesmo tempo tem estabilidade, a gente tem a capacidade de ter centramento e estabilidade. Isso é guru num estado de harmonia. No estado de harmonia, lagu, que é a leveza, também cria uma capacidade de se mover com flexibilidade, ter uma capacidade de se desprender de situações e eventos que não sejam muito agradáveis. Então, de alguma forma, em algum grau, lagu também está relacionado ao desapego ou detachment. Detachment é uma palavra difícil de traduzir para português, mas a gente poderia entender ela como você não estar atado, você não está aprisionado, tá? Então, tanto guru quanto lagu têm aspectos importantes na sua vida. O pesado, ele te traz a capacidade de estar firme e centrado. O lagu, o leve, te traz a capacidade de estar flexível e versátil. Mas, em estado de perturbação, quando essas características, quando esses atributos, quando esses princípios, vamos chamar assim, então, além do que o teu sistema aguenta desses atributos com saúde, depois a gente vai entender o que isso significa na prática, eles passam a ter efeitos insalubres. Então, guru, quando é excessivo, o que acontece? Você fica letárgico, você fica chapadão, você fica entorpecido e você fica com a sua digestão mais pesada, mais lenta, né? Vocês vão ver que muitos atributos andam de mãos juntas. O guru, muitas vezes, que é o pesado, anda junto com o manda, que é o lento. Mas isso a gente vai ver que tem algumas minúcias. Nem sempre o guru está junto do manda. Quando o pesado está junto do devagar, é uma coisa. Quando o pesado está junto do versátil ou do rápido, já é outra coisa. Então, você pode ter um cara que é pesado e anda devagar, mas você pode ter um cara que é pesado, pum, 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 e anda rápido. Então, saber distinguir cada um desses princípios
vão ter implicações mais para frente. Como é que você tem muito guru no teu sistema? Você começa a ficar comendo coisa muito pesada. Muito trigo, muito queijo, muito enlatado, principalmente uma mistura de carboidrato com gordura. Então, um pão, mesmo que seja integral e cheio de queijo amarelo, já te deixa muito pesado. O que pode ser bom para algumas poucas pessoas, mas no geral atrapalha o metabolismo de muita gente. Como é que você fica com muita leveza no teu sistema? Quando é que a leveza passa a se tornar um problema? Quando você passa a ficar muito tempo na frente do computador, porque aquilo deixa a sua cabeça mais agitada, isso deixa ela mais leve. Quando você fica subindo muito e descendo Santa Teresa. Quando você anda muito de avião. Quando você fica correndo muito e batendo muito o pé, assim, fazendo jogging. Quando você anda muito de bicicleta. Quando você faz muita coisa que seca o teu sistema e que principalmente cria um movimento ascensional de energia elétrica no teu sistema que a gente chama o Dana. Então, o pessoal que conhece mais a Ayurveda, uma das coisas que a gente depois vai explicar melhor, quando tem o Dana está muito forte no teu sistema, você tem uma sensação de que o teu pé não tá no chão. Os Vatas, então, eu sei que eu estou falando umas palavras que nem todo mundo conhece, mas eu estou falando também para um público que estuda Ayurveda e para um público que está começando a conhecer desse tema agora. Então, se por acaso você conheceu isso e não está entendendo uma parte do que eu estou falando, está de boa. Eu estou falando para outro público. Então, a leveza, num estado harmonioso, cria a criatividade também. Expressa a flexibilidade e isso faz com que a gente tenha maior capacidade de adaptação diante das situações. Esse tipo de análise que a gente fez agora, a gente vai fazer ainda para os 9 pares. O que significa? A gente quer primordialmente entender bem as 10 polaridades. Beleza? Então, vamos com calma. Diga. Você falou as características quando o leve está bem, flexível, versátil. E quando ele não... Quando pesado está bem, quais são as características? Centramento e estabilidade. Quando o leve está desequilibrado, quando ele está perturbado, fica ansiedade, insegurança, agravamento de vata. Então a gente vai ver isso, bem importante, o que significa você entender que vata é leve e você entender que kapha é pesado. Só adiantando um pouco, tá bom? Então agora fechamos essa sessão e vamos adiante para as próximas explicações. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê!